A união perfeita. A verdadeira união com Deus, portanto, que consiste no conformar a nossa vontade à do Senhor, podemos conseguir, como nos assegura Santa Teresa, também só com as nossas forças naturais, ajudados, entende-se, pela graça de Deus. Mas Santa Teresa nos adverte que isto não acontece senão rarissimamente e com grande esforço por parte da alma. Confesso-vos, escreve ela, que isto não se pode fazer senão ao preço de grandes lutas. Que se possa chegar lá, não se pode absolutamente duvidar, mas é preciso que a união com a vontade de Deus seja verdadeira. Mas, infelizes de nós, quão poucos são aqueles que o conseguem. Em que consiste esta união com a divina vontade? Em ser nós tão perfeitos a ponto de formar uma só coisa com o Filho e com o Pai, como Jesus Cristo pediu. Mas quanto nos falta para chegarmos a este ponto? Aquilo que nos falta nos pode ser fornecido somente por aquele que, como diz Dom Marelo, é suplemento a tudo e a todos. Mediante uma abundante efusão dos dons do Espírito Santo, o único que pode e quer operar a união perfeita da alma nossa com Deus. Para que a união com Deus seja perfeita, é necessário, segundo a Sã Teologia, que seja divinizada não só a substância da alma mediante a graça santificante, que é uma participação da natureza divina, mas também as suas potências e as suas operações, mediante o perfeito desenvolvimento das virtudes sobrenaturais infusas e a plena expansão dos dons do Espírito Santo. Só então o cristão poderá dizer de verdade com São Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E poderá ficar, como afirma Dom Marelo, de uma têmpera quase divina. De fato, diz São João da Cruz, neste estado de união todas as operações da memória e das outras potências são divinas. Deus possui então as potências, sendo completamente dono delas para a transformação delas nele. E é Ele mesmo que divinamente as move e as comanda segundo o seu divino Espírito e vontade. Isto se faz de tal maneira que as operações não são distintas, mas aquelas que a alma opera são de Deus e são operações divinas. Todos os movimentos e operações da alma, que antes tinham por princípio a vida natural, nesta união transformaram-se em movimentos divinos. A alma, feita verdadeira filha de Deus, é movida pelo Espírito de Deus, como diz São Paulo. Aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Portanto, a união perfeita da alma com Deus será uma união de natureza passiva e de gênero místico, que não poderá ser adquirida pela alma de modo algum, mas que só poderá ser-lhe concedida benigna e misericordiosamente por Deus. De fato, diz o Senhor a Santa Catarina de Sena, no diálogo da Divina Providência, falando dos perfeitos: esses recebem um estado último de perfeita união em mim. Porém, a alma pode e deve dispor-se a esta união passiva mediante a união ativa da sua vontade com a de Deus. Segura que Deus não deixará de comunicar-se a ela com a abundância das suas graças, se ela se der a Ele com todo o seu coração. Se nós soubéssemos de verdade desentocar do coração todo o desejo terreno, rapidamente seríamos arrebatados e transformados em Deus. Isto nos assegura o nosso fundador. E São João da Cruz afirma: a alma se dispõe à união, à pureza e o amor, donde é também evidente que não pode haver perfeita transformação sem perfeita pureza, e que a união da alma com Deus será maior ou menor segundo o grau de pureza, ainda que, repito, não será inteira e perfeita se a alma não estiver totalmente límpida e pura. Por isso, o cuidado principal da alma e de quem a dirige deve ser o de remover tudo o que se opõe à ação e às comunicações de Deus, como bem adverte São João da Cruz, escrevendo:
Reflitam os diretores espirituais. O principal agente, comandante e motor da alma em tal assunto não são eles, mas o Espírito Santo, que não deixa nunca de cuidar disso. Esforcem-se eles de desembaraçar a alma, de modo que ela seja vazia e desimpedida, na pura renúncia a toda criatura em pureza de espírito. Isto é também o que a alma deve fazer por sua vez, conforme o conselho do Filho de Deus, que diz: quem não renuncia a todas as coisas que possui, não pode ser meu discípulo. O que se entende não só da renúncia às coisas corporais e temporais, segundo a vontade, mas também na privação das espirituais. Nisto consiste a pobreza de espírito, na qual o Filho de Deus põe uma das bem-aventuranças. Desta privação, que gera a pobreza de espírito e que é necessária para gozar a paz do coração e a verdadeira bem-aventurança, fala Dom Marelo quando diz: para gozar aquela paz que gozam certas almas, é necessária a privação, que é mais que simples mortificação. Trata-se aqui daquela paz de Deus que supera todo sentimento e que procede da união íntima da alma com Deus, sendo ela, como afirma Dom Marelo, própria daquelas almas que, indiferentes a todas as coisas da terra e a tudo aquilo que lhes concerne, não se ocupam mais senão da glória de Deus e já possuem Deus aqui na terra, na paz inalterável de seus corações. Esta paz inalterável do coração que, estabelecendo o reino de Deus na alma, vem sempre junto com a alegria do Espírito Santo. Segundo o dito do apóstolo, é o reino de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. É um elemento inseparável da união perfeita, a qual, como dissemos, acena frequentemente São João da Cruz, falando do suave prazer da união divina, a qual é por ele descrita maravilhosamente nas suas obras. De fato, se antes de ter atingido a união perfeita as almas gozam só a intervalos da doçura da presença de Deus, segundo o que nos faz entender Dom Marelo, uma vez conseguida tal união, elas gozam do sentimento da presença divina ininterruptamente, porque Deus não se afasta mais delas, como assegurava ele mesmo a Santa Catarina de Sena quando, falando das almas perfeitas, que são feitas uma só coisa com ele, lhe dizia: delas nunca me afasto por sentimento, isto é, quanto ao sentimento da minha presença, mas a mente delas sempre me sente em si. Onde dos outros eu te disse que eu vi que eu ia e vinha, afastando-me por sentimento e não por graça, isto para fazê-las chegar à perfeição.